Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então fique aqui comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você vê a vida, a morte e a eternidade. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Ela é uma única narrativa com começo, meio e fim. Uma história real, com guerras, traições, milagres, promessas, juízo e restauração. E no centro de tudo, um plano perfeito, o plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, explicada de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. E fica comigo até o final, porque tem uma reviravolta que vai conectar tudo isso diretamente com a sua vida. Se você nunca entendeu a Bíblia, ou até se acha que já entendeu, assista até o fim. Porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida, do mesmo jeito. No princípio, só havia Deus. Não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria, não havia dor, não havia escuridão, não havia caos. Apenas um Deus eterno, perfeito, infinito e cheio de amor. Um Deus que não precisava de nada, mas que escolheu criar. E então Deus falou: haja luz. E a luz explodiu na escuridão. Com sua voz, ele trouxe à existência tudo o que vemos e o que não vemos. Os céus se estenderam como uma tenda. A terra tomou forma. Os oceanos encheram os vales. As estrelas foram acesas como lâmpadas no firmamento. E cada coisa criada respondia: isso é bom. Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie. As águias, os leões, os peixes, as baleias. E por fim, no sexto dia, ele criou o ápice da criação, o ser humano. Adão foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele se tornou alma vivente. Não era um acidente cósmico. Não era produto do acaso. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com propósito, dignidade e destino eterno. E guarda isso, porque essa dignidade que Adão recebeu é a mesma que você tem. Você foi criado por Deus, para Deus e com valor eterno. Eva foi formada da costela de Adão, não para ser inferior, mas para ser companheira, co-herdeira da criação. Eles andavam com Deus no jardim, conversavam com Ele. Não havia culpa, medo, vergonha ou morte. Era perfeito. Mas aqui vem algo crucial que você precisa entender. O amor só é verdadeiro quando existe escolha. Deus não queria robôs programados para obedecê-lo. Ele queria filhos que o amassem livremente. E por isso, ele deu uma escolha, uma árvore, um limite, um teste de confiança. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim. E Deus disse: de todas as árvores você pode comer livremente, mas desta não. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Era simples, era claro. Mas então entrou em cena o inimigo. A serpente, símbolo de Satanás, o anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, se aproximou de Eva com uma pergunta venenosa. É assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva respondeu: podemos comer de todas, menos dessa, senão morreremos. E então veio a mentira que mudaria tudo. Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Espera um pouco, porque isso não é só sobre Eva. Isso é sobre cada um de nós. A tentação não foi comer uma fruta. Foi acreditar que podemos ser como Deus, sem Deus. Foi duvidar da bondade de Deus. Foi buscar independência ao invés de comunhão. E Adão e Eva comeram. Naquele instante, tudo mudou. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria, para a vergonha. Eles costuraram folhas de figueira para se cobrir. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, se esconderam. Pela primeira vez, sentiram medo. Deus chamou: Adão, onde você está? Não porque ele não soubesse, mas porque queria que Adão reconhecesse o que havia feito. Ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu. O pecado havia entrado. A relação foi quebrada. A terra foi amaldiçoada. Dores, espinhos, suor e morte se tornaram parte da existência humana.
e Adão e Eva foram expulsos do jardim. Querubins com espadas flamejantes foram posicionados na entrada para que eles não voltassem. Parece o fim, não é? Mas presta atenção nisso, porque já aqui, no momento mais escuro, Deus faz uma promessa que atravessaria toda a história. Falando com a serpente, Deus disse: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Era um enigma, mas era uma promessa. Da descendência da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Custaria um preço, uma ferida no calcanhar, mas a vitória viria. Essa promessa é Jesus. E você já vai entender como tudo se conecta. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Mas o pecado já estava no sangue. Caim matou Abel por inveja. E de Caim vieram gerações marcadas pela violência e pela rebelião. Mas Deus deu a Adão e Eva outro filho, Sete. E da linhagem de Sete vieram homens que andavam com Deus. Enoque, por exemplo, andou tão perto de Deus que foi arrebatado sem ver a morte. Mas com o tempo, o mal se multiplicou. A violência encheu a terra. O coração humano se afastou de Deus de tal forma que a Bíblia diz que todo o pensamento do coração era continuamente mau. E Deus olhou para a criação que havia feito e se entristeceu. Destruirei da face da terra o homem que criei. Mas calma, porque mesmo no juízo, a misericórdia de Deus aparece. Havia um homem, Noé, um homem justo, íntegro, que andava com Deus em uma geração perversa. E Deus lhe disse: "Faça uma arca, porque trarei um dilúvio sobre a terra." Noé obedeceu. Por mais de 100 anos ele construiu um barco gigante, longe de qualquer mar. Pregou arrependimento, avisou sobre o juízo, mas ninguém acreditou. Zombaram dele, o chamaram de louco. Mas Noé não desistiu. E quando a arca ficou pronta, Deus mandou que ele entrasse com sua família e com casais de todos os animais. E então fechou a porta. E o que vem agora é uma das cenas mais assustadoras e ao mesmo tempo mais reveladoras de toda a Bíblia. As fontes do abismo se romperam. As comportas dos céus se abriram. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. As águas cobriram as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca morreu. Mas a arca flutuava. Dentro dela, 8 pessoas estavam seguras. Não porque eram melhores, mas porque confiaram na palavra de Deus e entraram pela porta que ele havia provido. Guarda isso. A arca é uma figura profética. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo naquele dia, há hoje um único caminho para escapar do juízo eterno. Seu nome é Jesus Cristo. Quando as águas baixaram, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé abriu a janela e soltou uma pomba. Na terceira vez, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Era o sinal. A terra estava seca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras saíram. E a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar a Deus. E Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, coloco nas nuvens o arco-íris. Até hoje, toda vez que você vê um arco-íris, está vendo a fidelidade de Deus cumprindo sua palavra. Os filhos de Noé encheram a terra novamente. Sem, Cã e Jafé deram origem a povos e nações. A humanidade voltou a se multiplicar, mas também voltou a pecar. Em vez de se espalhar pela terra como Deus havia ordenado, os homens decidiram se unir em um só lugar. E disseram: "Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até os céus. Faremos um nome para nós mesmos." Era puro orgulho, independência, rebelião disfarçada de progresso. Deus desceu, viu a Torre de Babel e confundiu as línguas. De repente, ninguém se entendia mais. A construção parou. Os povos se espalharam. E aquela torre inacabada se tornou um monumento à arrogância humana. Mas presta atenção, porque no meio da confusão, Deus já estava preparando um novo plano. Ele escolheria um homem. Desse homem viria uma família. Dessa família, uma nação. E dessa nação, o Salvador do mundo. O nome desse homem era Abrão, que depois se tornaria Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra na Mesopotâmia. Mas Deus o chamou e disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." E aqui vem uma das promessas mais importantes de toda a Bíblia. "Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra." Essa última parte é crucial. Todas as famílias da terra. Ou seja,
A promessa feita a Abraão não era só para ele ou para Israel. Era para o mundo inteiro. E já apontava para Jesus, que viria da linhagem de Abraão. Abraão obedeceu e partiu. Foi para uma terra que não conhecia, viveu em tendas como peregrino, mas creu na promessa de Deus. Deus prometeu que ele teria um filho, mas Abraão já era velho e sua esposa Sara era estéril. Anos se passaram e nada acontecia. Sara, impaciente, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Abraão concordou. E nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Ele também se tornaria pai de uma grande nação, e sua história se entrelaça com o destino de povos inteiros até os dias de hoje. Mas essa é uma história profunda e complexa que você pode conferir em outro vídeo completo aqui no canal. 13 anos depois, Deus apareceu novamente a Abraão e disse: Sara, tua esposa, terá um filho. Sara riu. Ela tinha 90 anos, mas Deus disse: há alguma coisa impossível para o Senhor? E no tempo determinado, nasceu Isaque, o filho da promessa, o menino do milagre. E com ele, a aliança continuou. Isaque cresceu e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era caçador, impulsivo. Jacó era pastor, astuto. Mas Deus, por sua soberania, escolheu Jacó. Jacó enganou o pai, roubou a bênção do irmão e fugiu. Mas no caminho, sozinho no deserto, ele teve um encontro com Deus. Sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subindo e descendo. Deus falou com ele e renovou a promessa feita a Abraão. E anos depois, em outra noite decisiva, Jacó lutou com um anjo até o amanhecer. E Deus mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Israel teve 12 filhos, e desses 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel. A promessa estava crescendo, mas o 11º filho, José, foi odiado pelos irmãos. Ele tinha sonhos de Deus, e isso provocava inveja. Um dia, os irmãos o venderam como escravo para mercadores que iam ao Egito. José foi parar na casa de Potifar, um oficial egípcio. Mas ali, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Parecia o fim, mas espera, porque Deus estava no controle de tudo. Na prisão, José interpretou sonhos, e sua fama chegou aos ouvidos de Faraó, que também havia tido sonhos perturbadores. José foi chamado ao palácio, interpretou os sonhos de Faraó e foi exaltado como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. 7 anos de fartura vieram, seguidos de 7 anos de fome. E a fome alcançou Canaã, onde vivia a família de Jacó. Os irmãos de José foram ao Egito buscar comida, e lá, sem saber, se curvaram diante daquele que haviam vendido. José se revelou, chorou, os perdoou e disse uma das frases mais profundas da Bíblia: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A família de Jacó desceu ao Egito. Eram 70 pessoas. E ali, no Egito, se multiplicaram e se tornaram um povo numeroso. Mas o tempo passou. Surgiu um novo faraó que não conhecia José. E ele viu aquele povo crescendo e teve medo. E então, Israel foi escravizado. Por mais de 400 anos, os filhos da promessa viveram oprimidos, fazendo tijolos sob o chicote dos capatazes egípcios. Clamavam dia e noite: Deus, até quando? E Deus ouviu o clamor. Naquele tempo nasceu um menino hebreu. Faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos, mas a mãe desse bebê o escondeu em um cesto e o colocou no rio Nilo. A filha de Faraó encontrou o cesto, teve compaixão e adotou o menino. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio como príncipe do Egito. Mas aos 40 anos, viu um egípcio espancando um hebreu, matou o agressor e fugiu para o deserto. Passou 40 anos cuidando de ovelhas, esquecido, solitário. Mas então, um dia, viu uma sarça ardendo que não se consumia. Aproximou-se e Deus falou: Tira as sandálias, porque o lugar onde estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vi a aflição do meu povo e desci para libertá-los. E tu, Moisés, irás a Faraó. Moisés tentou recusar. Quem sou eu? Não sei falar bem. Mas Deus disse: Eu serei contigo. E você precisa prestar atenção no que vem agora, porque é uma das maiores demonstrações de poder de toda a história. Moisés foi ao Egito e disse a Faraó: Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Faraó recusou. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Então Deus enviou as pragas, uma a uma.
A água se tornou sangue. Rãs invadiram o palácio. Piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas por 3 dias. Mas Faraó endureceu o coração. Até que veio a última praga, a mais terrível. Deus disse: à meia-noite, todo primogênito no Egito morrerá, desde o filho de Faraó até o filho da serva. Mas para o povo de Israel, Deus deu instruções específicas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, e com o sangue daquele cordeiro, marcar os umbrais e a verga da porta. E Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito, e em toda casa sem sangue na porta, o primogênito morreu. Houve choro e lamento por toda a terra, mas nas casas marcadas com sangue havia vida. E guarda isso, porque essa é a Páscoa. E ela aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do Cordeiro salvou Israel, o sangue de Jesus nos salva da morte eterna. Faraó finalmente liberou o povo. Israel saiu do Egito em uma noite, levando ouro, prata e a promessa de Deus. Mas o inimigo nunca desiste fácil. Faraó se arrependeu e perseguiu Israel com seu exército. Encurralou o povo contra o Mar Vermelho. Parecia o fim. Mas Moisés estendeu o cajado e Deus abriu o mar. As águas se levantaram como muros à direita e à esquerda, e o povo atravessou a seco. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas voltaram e os cobriram. Nenhum sobreviveu. Do outro lado, Miriam pegou um tamborim e cantou: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Israel estava livre. No deserto, Deus guiou seu povo de forma sobrenatural. Uma coluna de nuvem de dia para dar sombra. Uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. E, diariamente, Deus enviava maná do céu, pão dos anjos, para alimentar mais de 2 milhões de pessoas. Mas mesmo vendo milagres diários, o povo murmurava: seria melhor ter morrido no Egito. Não há água. Estamos cansados do maná. Deus os levou ao Monte Sinai. E ali, na montanha coberta de fumaça, relâmpagos e trovões, Deus desceu. A montanha tremia. O povo tremia. E Deus chamou Moisés ao topo. Lá, Deus entregou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Não eram sugestões. Eram a expressão da santidade de Deus e do padrão moral absoluto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. A lei era perfeita, mas revelava algo assustador. O coração humano era incapaz de cumpri-la. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo lá embaixo estava fazendo um bezerro de ouro e adorando. Menos de 40 dias depois de ver Deus abrir o mar, já estavam em idolatria. Moisés desceu, viu a rebelião e quebrou as tábuas. Houve juízo, mas também houve intercessão. Moisés orou: se não perdoares o pecado deste povo, risca-me também do teu livro. E Deus, pela sua misericórdia, renovou a aliança. Foi então que Deus instituiu o tabernáculo, uma tenda sagrada onde ele habitaria no meio do povo. E estabeleceu um sistema de sacrifícios. Todos os dias, animais eram sacrificados: cordeiros, bodes, novilhos. O sangue era derramado no altar, e o pecado era temporariamente coberto. Mas presta atenção, porque isso é fundamental. O sangue de animais nunca poderia realmente limpar o pecado. Hebreus 10:4 diz claramente: é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então por que Deus mandou fazer isso? Porque era uma sombra, um ensaio, uma figura profética apontando para o sacrifício perfeito que viria, o Cordeiro de Deus. Deus estava ensinando ao povo uma verdade eterna: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Depois de 40 anos no deserto, aprendendo, sendo disciplinados e preparados, o povo finalmente chegou à beira da terra prometida. Moisés, o grande libertador, subiu ao Monte Nebo, viu a terra de longe, mas não entrou. Por ter desobedecido a Deus em um momento de ira, ele morreu ali, contemplando a promessa. Mas Deus levantou Josué para conduzir o povo. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O povo atravessou o rio Jordão em seca, assim como havia atravessado o Mar Vermelho. E a primeira cidade que enfrentaram foi Jericó, cercada por muralhas impenetráveis. Mas Deus disse:
Marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, deem 7 voltas, toquem as trombetas e gritem. Parecia loucura, mas era obediência. No 7º dia, na 7ª volta, o povo gritou e as muralhas caíram. Israel entrou vitorioso. As tribos se espalharam pela terra, conquistaram territórios e se estabeleceram. Mas logo surgiu um problema. Sem um líder forte, o povo se desviava. A Bíblia resume esse período com uma frase trágica. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Era o tempo dos juízes. Quando o povo pecava, era oprimido por nações inimigas. Quando clamava, Deus levantava um libertador. Mas depois que o juiz morria, o povo voltava a pecar. Foi um ciclo: pecado, opressão, clamor, libertação, paz, pecado de novo. Deus usou Débora, uma profetisa e juíza que liderou Israel à vitória. Usou Gideão, que com apenas 300 homens derrotou um exército de milhares. Usou Sansão, o homem mais forte que já existiu, mas que foi destruído pela própria carne. E por fim, o povo cansou. Queremos um rei, queremos ser como as outras nações. Deus disse a Samuel, o último juiz: não foi a ti que rejeitaram, mas a mim. Mas Deus permitiu, e deu-lhes Saul, um homem alto, bonito, carismático. Mas Saul era orgulhoso, desobedeceu a Deus, ofereceu sacrifícios que não devia, poupou o que Deus mandou destruir. E Deus o rejeitou. Então, Deus mandou Samuel ungir um novo rei. Não olhes para sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. E Deus escolheu Davi, o caçula de Jessé, um jovem pastor de ovelhas que tocava a harpa e escrevia salmos. Davi matou o gigante Golias com uma funda e 5 pedras. Foi perseguido por Saul, viveu como fugitivo, mas nunca perdeu a fé. E quando finalmente se tornou rei, Deus fez com ele uma aliança poderosa. Da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Seu trono será eterno. Espera aí, porque essa promessa é sobre Jesus. Ele é chamado de filho de Davi, e seu reino não terá fim. Davi reinou com justiça, conquistou Jerusalém e trouxe a arca da aliança para a cidade. Ele queria construir um templo para Deus, mas Deus disse: não serás tu, mas teu filho. Davi pecou gravemente. Adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. Mas quando confrontado pelo profeta Natã, ele não se justificou. Caiu de joelhos e escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Cria em mim um coração puro. E Deus o perdoou. Não porque Davi era perfeito, mas porque seu coração era quebrantado. Salomão, filho de Davi, herdou o trono. Deus lhe deu sabedoria acima de todos os homens. Ele construiu o templo mais glorioso que o mundo já viu. Ouro, prata, cedro do Líbano. E quando foi inaugurado, a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Reis e rainhas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas no fim da vida, ele se desviou. Casou-se com mulheres estrangeiras que trouxeram ídolos. E seu coração se afastou de Deus. Por causa disso, Deus disse: rasgarei o reino da tua mão, mas por amor a Davi, meu servo, deixarei uma tribo para teu filho. E foi exatamente o que aconteceu. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel, com capital em Samaria. 2 tribos ao sul formaram o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E a partir dali, a história se torna cada vez mais sombria. Israel, o reino do norte, teve 19 reis. E todos eles foram maus. Nenhum buscou a Deus de coração. Adoraram Baal, Azerá e outros deuses pagãos. Sacrificaram até seus próprios filhos ao fogo. Judá, o reino do sul, teve alguns reis fiéis, como Josias, Ezequias e Asa. Mas a maioria também se desviou, e então Deus começou a enviar profetas. Homens com fogo nos ossos, vozes solitárias clamando no meio de uma geração pervertida. Isaías viu o trono de Deus, alto e exaltado. Serafins com 6 asas clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías caiu como morto. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Mas um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva e disse: tua iniquidade foi tirada. E então Deus perguntou: a quem enviarei? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías profetizou sobre o Messias que viria. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e será o seu nome Emanuel. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o povo não ouviu. Jeremias chorou enquanto anunciava o juízo. Ele foi chamado de traidor, jogado em uma cisterna, preso. Mas nunca parou de clamar: voltai, voltai ao Senhor enquanto é tempo. Ele viu Jerusalém sendo cercada e sabia o que viria. E mesmo assim, comprou um campo como sinal de esperança. Deus trará o povo de volta. Ezequiel estava entre os exilados na Babilônia quando teve visões impressionantes. Viu uma carruagem flamejante, querubins com 4 rostos, rodas dentro de rodas cheias de olhos. E viu a glória de Deus se afastando do templo, porque o povo havia profanado o lugar santo. Mas Deus também lhe mostrou esperança. Levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e perguntou: Filho do homem, podem estes ossos reviver? E Ezequiel profetizou. Os ossos se juntaram, os nervos e a carne apareceram, e o espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé, um exército numeroso. Deus estava dizendo: ainda que meu povo pareça morto, eu o farei reviver. Daniel foi levado ainda jovem para a Babilônia como prisioneiro. Ali, no coração do império mais poderoso da terra, ele se recusou a se contaminar. Não comeu da comida do rei, não se curvou à imagem de ouro, não parou de orar mesmo sob ameaça de morte. Foi lançado na cova dos leões e saiu ileso. Seus amigos foram jogados na fornalha ardente, mas um 4º homem apareceu no fogo com eles. E eles saíram sem nem cheiro de queimado. Daniel teve visões proféticas sobre impérios que se levantariam e cairiam: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E viu um reino eterno sendo estabelecido, o reino do Filho do Homem. Mas enquanto os profetas clamavam, o povo endurecia o coração. Até que o juízo chegou. A Síria invadiu Israel, o reino do norte. Levou o povo cativo e espalhou outras nações pela terra. As 10 tribos se misturaram e praticamente desapareceram da história. Anos depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. Por meses, a cidade resistiu. Mas a fome e a sede acabaram com o povo. As muralhas foram derrubadas. O templo foi saqueado e queimado. Os vasos sagrados foram levados para a Babilônia. E o povo de Judá foi levado cativo para uma terra estranha. Sentados à beira dos rios da Babilônia, choravam. Penduraram suas harpas nos salgueiros e perguntavam: como cantaremos os cânticos do Senhor em terra estrangeira? Parecia o fim. A promessa havia falhado? Deus havia desistido? Não. Porque mesmo no exílio, Deus continuava falando. Jeremias escreveu uma carta aos exilados. Assim diz o Senhor: depois de 70 anos, visitarei vocês e cumprirei minha boa palavra, trazendo-os de volta. E Deus prometeu algo novo. Farei uma nova aliança, não como a que fiz com seus pais. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ezequiel profetizou: darei a vocês um coração novo, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E exatamente 70 anos depois, Ciro, rei da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia, emitiu um decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo em Jerusalém. Quem dentre vocês é do seu povo, suba e construa. Um remanescente voltou. Liderados por Zorobabel, Esdras e Neemias, eles reconstruíram o templo e os muros de Jerusalém. Mas algo estava diferente. A glória que havia enchido o templo de Salomão não voltou. Não havia mais a arca da aliança. Não havia mais o fogo consumidor. O espírito parecia ausente. E então, os céus ficaram em silêncio. Por 400 anos, não houve profeta. Não houve visão. Não houve palavra revelada de Deus. Impérios se levantaram e caíram. Alexandre, o Grande, conquistou o mundo. Os gregos espalharam sua cultura. Depois, vieram os romanos, ainda mais poderosos. E Israel estava sob domínio estrangeiro, esperando. Mas quando o céu está em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. E finalmente, depois de 400 anos, Deus falou. Mas desta vez, não foi por meio de um profeta. Foi por meio de um bebê. Em uma pequena e insignificante cidade chamada Belém, numa noite fria, dentro de um estábulo, nasceu o Filho de Deus. Não em um palácio, não cercado por reis, mas numa manjedoura entre animais e pastores. A palavra se fez carne. O Criador entrou na criação. O infinito se tornou finito.
O Eterno entrou no templo. Os anjos apareceram aos pastores e anunciaram: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E um exército celestial começou a cantar: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Magos do Oriente viram uma estrela e seguiram até encontrar o menino. Trouxeram ouro, incenso e mirra. E adoraram. Herodes, o rei, ficou perturbado e mandou matar todos os meninos de Belém, menores de 2 anos. Mas José foi avisado em sonho e fugiu com Maria e o menino para o Egito. Quando Herodes morreu, voltaram e se estabeleceram em Nazaré. E ali Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aos 30 anos, ele começou seu ministério. Foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Os céus se abriram, o Espírito desceu como pomba, e a voz do Pai ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E então Jesus começou a ensinar. Mas ele não ensinava como os escribas e fariseus. Ele ensinava com autoridade. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele curava os doentes, abria os olhos dos cegos, fazia os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ressuscitava os mortos, multiplicava pães e peixes, acalmava tempestades, mas mais do que os milagres, ele perdoava pecados. E isso escandalizava a elite religiosa. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Exatamente. Ele era Deus. Ele tocava os leprosos, comia com pecadores, acolhia prostitutas e cobradores de impostos. E dizia: Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas nem todos o aceitaram. A elite religiosa o odiava. O Império Romano o via como ameaça. E até mesmo o povo, que o seguia por causa dos milagres, não entendia quem ele realmente era. Porque Jesus não veio para montar um exército. Ele veio para vencer uma guerra invisível. Uma guerra contra o pecado, a morte e o inferno. E para isso ele teria que morrer. Jesus sabia exatamente por que tinha vindo. Ele não foi surpreendido pela traição, pela cruz ou pela morte. Desde o início de seu ministério, ele dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, será morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Ele caminhava voluntariamente em direção ao sacrifício. Por isso, ele tinha nascido. Na última ceia, reunido com seus 12 discípulos, Jesus pegou o pão, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegou o cálice de vinho e disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Ali estava sendo anunciado o cumprimento de todas as profecias, o Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito, a nova aliança prometida por Jeremias. Depois da ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani. E ali, sabendo o que viria, começou a orar com agonia tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Enquanto ele orava, Judas Iscariotes, um dos 12, chegou com uma multidão armada. Aproximou-se de Jesus e o beijou. Era o sinal combinado. Jesus foi preso, algemado como criminoso, levado para ser julgado no meio da madrugada por um tribunal religioso corrupto que já havia decidido matá-lo. Apresentaram falsas testemunhas, acusaram-no de blasfêmia, cuspiram em seu rosto, vendaram seus olhos e o espancaram, dizendo: Profetiza! Quem foi que te bateu? Pedro, que havia prometido morrer com Jesus, o negou 3 vezes antes do galo cantar. E quando seus olhos se encontraram com os de Jesus, saiu e chorou amargamente. Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano. Pilatos o interrogou, mas não encontrou culpa alguma. Mandou açoitá-lo, pensando que isso satisfaria a multidão. Os soldados o levaram, tiraram suas roupas, colocaram sobre ele um manto escarlate, trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. Colocaram uma vara em sua mão direita e zombaram: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, bateram em sua cabeça com a vara, fincando ainda mais os espinhos. Pilatos o apresentou ao povo ensanguentado e disse: Eis o homem, não acho nele crime algum. Mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, gritou: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, temendo uma revolta, lavou as mãos diante da multidão e disse:
estou inocente do sangue deste justo. E o povo respondeu: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Jesus foi condenado, e ele carregou sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém. Cada passo era uma agonia. Seu corpo já estava destroçado pelos açoites, a pele rasgada, o sangue escorrendo. Ele caiu, levantou-se, caiu novamente. Um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, cravaram-lhe as mãos e os pés no madeiro, e o levantaram entre o céu e a terra. Acima de sua cabeça, colocaram uma placa escrita: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E ali, pendurado naquela cruz, Jesus não apenas sofria fisicamente. Ele estava carregando algo muito maior: o pecado de toda a humanidade. Cada mentira que você já contou, cada vez que você traiu alguém, cada pensamento impuro, cada palavra de ódio, cada injustiça, cada orgulho, cada rebelião. Tudo foi colocado sobre ele. A Bíblia diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Enquanto estava na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um dos ladrões crucificados ao seu lado zombou dele, mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra, e duraram até às 3 da tarde. Era como se a própria criação estivesse de luto. E então Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, a ira de Deus contra o pecado estava sendo derramada. E Jesus, que nunca havia conhecido separação do Pai, experimentou o abandono total. Ele tomou o nosso lugar. E por fim, ele disse: Está consumado, e entregou o Espírito. Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para o lugar santíssimo. A terra tremeu, rochas se partiram, sepulcros se abriram, e muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. O centurião romano que supervisionava a crucificação olhou para Jesus e disse: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus morreu. O Criador do universo morreu. O autor da vida experimentou a morte. Mas ele não morreu como vítima. Ele morreu como vencedor, porque na cruz, ele estava esmagando a cabeça da serpente, cumprindo a promessa feita lá no Éden. Na cruz, ele estava pagando o preço do resgate. Na cruz, ele estava destruindo o poder do pecado e da morte. José de Arimateia, um homem rico e discípulo secreto de Jesus, pediu o corpo a Pilatos. Envolveu-o em lençóis de linho fino, colocou-o em um túmulo novo, cavado na rocha, e rolou uma grande pedra na entrada. Os líderes religiosos, com medo de que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado, pediram a Pilatos que selasse o túmulo e colocasse guardas, e assim fizeram. Selaram a pedra e posicionaram soldados romanos. Tudo estava sob controle. Jesus estava morto e sepultado. O inferno parecia ter vencido. Mas foi só por 3 dias. Na madrugada do 3º dia, algo extraordinário aconteceu. Um terremoto sacudiu a terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e suas vestes brancas como neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mas quando as mulheres chegaram ao túmulo ao amanhecer, levando especiarias para ungir o corpo, encontraram a pedra removida. Entraram e o corpo não estava lá. 2 anjos apareceram e disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus havia vencido a morte. O túmulo estava vazio. A promessa estava cumprida. Maria Madalena foi a primeira a vê-lo. Pensou que era o jardineiro, mas quando ele disse seu nome, Maria, ela o reconheceu e exclamou: Mestre! Jesus apareceu aos discípulos naquela mesma noite, trancados em uma sala por medo dos judeus. Apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Eles viram as marcas dos cravos e da lança. Era realmente ele. Tomé não estava presente naquele dia e duvidou. Disse: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 1 semana depois, Jesus apareceu novamente, e disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Andou com eles, explicou as Escrituras, e quando partiu o pão, seus olhos se abriram. E eles correram de volta a Jerusalém para contar aos outros. Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, e durante 40 dias ensinou sobre o reino de Deus. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu daquele túmulo. Foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida. O pecado foi pago. O diabo foi derrotado. E então, antes de subir aos céus, Jesus declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele os levou até Betânia, levantou as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Uma nuvem o encobriu da vista deles. 2 anjos apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A promessa estava clara. Ele voltaria. Os discípulos voltaram para Jerusalém e ficaram reunidos em oração, esperando a promessa que Jesus havia feito. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, enquanto estavam todos reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Havia em Jerusalém judeus devotos de todas as nações debaixo do céu. E quando ouviram aquele som, ficaram confusos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. A igreja havia nascido. E ela não era um templo de pedra. Era feita de gente transformada, gente cheia do Espírito, vivendo em unidade, partilhando o pão, orando juntos, vendendo propriedades para ajudar os necessitados. E o mais importante, anunciando o Evangelho com ousadia. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com autoridade. No dia de Pentecostes, ele se levantou e declarou: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As pessoas foram tocadas no coração e perguntaram: Que faremos? Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. A igreja crescia diariamente. Sinais e maravilhas aconteciam. Coxos andavam, cegos viam, demônios eram expulsos e o nome de Jesus era glorificado. Mas, com o crescimento veio a perseguição. Os líderes religiosos prenderam Pedro e João, ameaçaram-nos, mandaram que não falassem mais em nome de Jesus. Mas eles responderam: Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi levado perante o conselho. Pregou com ousadia, repreendeu os líderes por terem matado o justo. E enquanto falava, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai. Eles taparam os ouvidos, gritaram e o arrastaram para fora da cidade, e o apedrejaram. Enquanto as pedras o atingiam, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não lhes imputes este pecado. E morreu. Um jovem chamado Saulo aprovava aquela morte. Ele era um fariseu zeloso, perseguidor implacável da igreja. Entrava nas casas, prendia homens e mulheres e os levava à prisão. Mas Deus tinha outros planos para ele. No caminho para Damasco, com cartas de autorização para prender mais cristãos, Saulo foi derrubado por uma luz do céu. Caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou cego por 3 dias. Não comeu, não bebeu, apenas orou. Deus enviou um discípulo chamado Ananias para orar por ele. As escamas caíram de seus olhos. Ele foi batizado. E o perseguidor se tornou pregador. Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, se tornou o maior missionário da história.
Levou o evangelho à Ásia, à Grécia, à Europa. Fundou igrejas, escreveu cartas que se tornaram parte das Escrituras. Enfrentou prisões, açoites, naufrágios, apedrejamentos. Foi perseguido, caluniado, abandonado, mas nunca desistiu. Ele dizia: "Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." E por onde passava, vidas eram transformadas. A mensagem da cruz alcançava judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres. O evangelho se espalhou como fogo, de Jerusalém a Roma, de Roma ao mundo conhecido. E essa mensagem chegou até nós, porque 2000 anos depois, a mesma chama ainda arde, o mesmo Espírito ainda habita, a mesma salvação ainda está disponível. Mas espera, porque a história ainda não terminou. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, não fala apenas do fim, fala do propósito, do destino final de todas as coisas. João, o apóstolo amado, foi exilado na ilha de Patmos por pregar o evangelho. E ali, em espírito, foi arrebatado ao céu e viu realidades que olhos humanos jamais poderiam imaginar. Ele viu Jesus glorificado. Olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, voz como o som de muitas águas, e em sua mão direita, 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada. Quando João o viu, caiu como morto. Mas Jesus colocou a mão sobre ele e disse: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno." João viu o trono de Deus. Relâmpagos, trovões, adoração incessante. 24 anciãos prostrados, 4 seres viventes clamando dia e noite: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Ele viu um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abri-lo. João chorou muito. Mas um dos anciãos disse: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro." E então João viu o cordeiro, como se tivesse sido morto, em pé diante do trono. Ele tomou o livro, e toda a criação se prostrou e adorou. À medida que os selos foram sendo abertos, juízos começaram a cair sobre a terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse saíram. Guerras, fomes, pestes, morte. Trombetas soaram. Taças de ira foram derramadas. A terra tremeu. O céu se agitou. Estrelas caíram. A besta se levantou do mar com 10 chifres e 7 cabeças. O falso profeta enganou as nações. E o dragão, que é Satanás, fez guerra contra o povo de Deus. Mas em meio ao caos, havia um povo fiel. Aqueles que não se curvaram à imagem da besta. Aqueles que não negaram o nome de Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram a própria vida até a morte. E então, os céus se abriram. E João viu um cavalo branco. E aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro. Com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas. Vestia-se de um manto tinto de sangue. E seu nome é A Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E em sua veste e em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta e os reis da terra se ajuntaram para guerrear contra ele. Mas a besta foi presa, junto com o falso profeta, e ambos foram lançados vivos no lago de fogo. O diabo foi preso por 1000 anos, e depois de solto por um pouco de tempo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado pelos séculos dos séculos. E então veio o juízo final. João viu um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. E todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas para os salvos esperava algo glorioso. João viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouviu uma grande voz vinda do trono: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A árvore da vida reaparece. O rio da vida corre cristalino do trono de Deus e do Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os servos de Deus o servirão, verão a sua face, e nas suas testas estará o nome dele. Não haverá mais noite. Não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E ao terminar a visão, João ouviu Jesus dizer: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a última oração da Bíblia é: Vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir a história que explica tudo. Do Gênesis ao Apocalipse. Do pecado à redenção. Da cruz à eternidade. A Bíblia não é um livro religioso. É uma carta de amor de Deus para você. E o nome no final dessa carta é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele. Ele pagou o preço que você nunca poderia pagar. E hoje, agora, essa história pode se tornar a sua. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Reconheça que é pecador. Creia que ele morreu e ressuscitou por você. E entregue sua vida a ele. E se você já é salvo, então viva como tal. Espalhe essa mensagem. Porque o mundo precisa saber que há esperança. Que há salvação. Que há um nome acima de todo nome. E esse nome é Jesus. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus te abençoe.